O semáforo vermelho pegou Ricardo Montenegro exatamente onde não queria estar. Na esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, no meio do trânsito pesado de uma terça-feira à tarde. Seu Mercedes-Benz preto brilhava sob o sol de março, enquanto ele tamborilava os dedos no volante, ansioso para chegar à sua próxima reunião de negócios. Aos 42 anos, Ricardo havia construído um império imobiliário que se estendia por todo o estado de São Paulo. Prédios comerciais, shopping centers, condomínios de luxo, tudo levava sua assinatura. Vivia numa correria constante entre contratos milionários, inaugurações e decisões que movimentavam milhões de reais. Foi então que a viu. Do lado direito do seu carro, sentada numa cadeira de rodas improvisada feita de madeira e rodas de carrinho de supermercado, estava uma menina que não devia ter mais de 7 anos. Seu cabelo castanho estava desgrenhado, suas roupas eram claramente doadas e algumas vezes lavadas, e suas pernas finas balançavam inertes na cadeira adaptada. Mas o que mais chamou a atenção de Ricardo não foi sua condição física. Foi o cartaz que segurava com mãozinhas trêmulas. Em letras desajeitadas, escritas com caneta azul num pedaço de papelão, lia-se: "Por favor, me ajudem. Preciso de dinheiro para fazer cirurgia e voltar a andar. Deus abençoe vocês." A menina ergueu o olhar e seus olhos encontraram os de Ricardo, através do vidro do carro. Não havia desespero nem autopiedade naqueles olhos castanhos. Havia algo mais poderoso: esperança. Uma esperança pura e inabalável que fez o coração do empresário dar uma cambalhota no peito. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, e acenou timidamente para ele. Ricardo ficou paralisado. Não conseguia desviar o olhar daquela criança que, mesmo na adversidade mais cruel, ainda conseguia sorrir para um estranho num carro de luxo. O semáforo abriu, buzinas começaram a tocar atrás dele, mas Ricardo não se movia. "Senhor, o sinal abriu!" gritou o motorista de trás. Ricardo piscou como se despertasse de um transe. Pisou no acelerador devagar, mas continuou olhando pelo retrovisor até que a menina desapareceu no meio do movimento da cidade. Durante todo o caminho até o escritório, sua mente não conseguiu se concentrar em mais nada. A imagem daquela criança na cadeira de rodas artesanal, segurando o cartaz com tamanha dignidade, havia se gravado em sua memória como ferro em brasa. Na reunião com os investidores japoneses, Ricardo se pegou divagando. Enquanto discutiam a construção de um novo complexo comercial de 300 milhões de reais, ele pensava numa menina que pedia algumas moedas para tentar andar novamente. "Montenegro-san, você está bem?" perguntou o Sr. Tanaka, notando sua distração. "Sim, desculpem, só estava pensando numa coisa." Mas Ricardo não estava nada bem. Pela primeira vez em anos, algo havia tocado uma parte dele que pensava estar morta. Desde a morte de sua esposa Clara, 3 anos atrás, ele havia se refugiado no trabalho, construindo muros emocionais tão altos quanto os prédios que erguia. A reunião terminou com acordos milionários assinados, mas Ricardo mal se lembrava dos detalhes. Sua mente voltava sempre para aquela esquina, para aquela menina, para aquele sorriso que desafiava toda a lógica de sofrimento. Naquela noite, em seu apartamento de cobertura no Morumbi, Ricardo jantou sozinho como sempre fazia. A empregada, Dona Conceição, havia deixado o jantar pronto antes de ir embora. A mesa de mogno para 12 pessoas era ocupada apenas por ele, seu laptop e uma garrafa de vinho tinto que mal havia tocado. Tentou revisar os contratos do dia, mas as palavras se embaralhavam na tela. Fechou o computador com um suspiro e caminhou até a varanda que dava vista para toda a cidade de São Paulo. As luzes da metrópole se estendiam até onde a vista alcançava, mas tudo o que conseguia ver era uma menina numa cadeira de rodas precária. "Por que não consigo tirar isso da cabeça?" murmurou para si mesmo. A resposta veio como um sussurro da memória, porque fazia muito tempo que algo realmente importava para ele, além de dinheiro e negócios. Na manhã seguinte, Ricardo fez algo que não fazia anos. Cancelou suas primeiras reuniões e dirigiu propositalmente pela mesma rota do dia anterior.
Seu coração acelerar quando se aproximou da esquina da Paulista com a Consolação. Ela estava lá. Mesma cadeira improvisada, mesmo cartaz, mesma esperança nos olhos. Mas hoje Ricardo estava preparado. Estacionou o carro num local proibido, algo que jamais faria em circunstâncias normais, e se aproximou dela a pé. A menina o reconheceu imediatamente. "Oi, moço do carro bonito", disse ela com naturalidade, como se fossem velhos conhecidos. Ricardo se ajoelhou ao lado da cadeira dela, ficando na mesma altura. "Oi, querida. Como você se chama?" "Eu sou a Valentina", respondeu ela com orgulho. "Valentina da Silva Santos. Tenho 7 anos e sou de Itaquera." "Prazer em conhecê-la, Valentina. Eu sou o Ricardo." "Você vai me dar uma moedinha, seu Ricardo?" A simplicidade da pergunta fez Ricardo sorrir pela primeira vez em meses. "Talvez mais que uma moedinha. Mas antes quero saber sobre você. Pode me contar sua história?" Os olhos de Valentina se iluminaram. Claramente não era comum adultos pararem para realmente conversar com ela. "Minha mãe me trouxe aqui porque o médico do posto disse que eu preciso de uma cirurgia muito cara. Nasci com um problema na coluna e nas pernas. Ele disse que se eu não fizer logo, nunca mais vou conseguir andar." "E quanto custa essa cirurgia?" R$120.000, disse ela pronunciando cada número com cuidado, como se tivesse decorado. "É muito dinheiro, né? Por isso estou aqui pedindo. Minha mãe trabalha limpando casa, mas ganha muito pouco." R$120.000. Para Ricardo, era o que gastava num final de semana. Para Valentina, representava a diferença entre andar e permanecer paralisada para sempre. "Onde sua mãe está agora?" "Trabalhando. Ela me traz de manhã e busca de tarde. Disse que não pode faltar no serviço, senão a patroa manda embora." Ricardo sentiu uma mistura de admiração e indignação. Uma criança de 7 anos passava o dia inteiro sozinha numa das esquinas mais movimentadas de São Paulo, pedindo dinheiro para uma cirurgia que mudaria sua vida, enquanto sua mãe trabalhava incansavelmente apenas para sobreviver. "Valentina, você não tem medo de ficar aqui sozinha?" "Às vezes", admitiu ela baixando a voz. "Mas minha mãe disse que Deus cuida de mim. E olha só", apontou para Ricardo, "ele mandou você." A fé inabalável daquela criança atingiu Ricardo como um soco no peito. Quando foi a última vez que havia sentido que Deus ou o universo haviam mandado alguém para ajudá-lo? Quando foi a última vez que havia sido o instrumento de ajuda na vida de alguém? "Escuta aqui, minha guerreira", disse ele, pousando a mão no ombro dela. "Que horas sua mãe vem te buscar?" "Umas 5 horas depois que termina de limpar a casa da patroa no Itaim." "Então você vai ficar aqui comigo até ela chegar. Vamos conversar, comer alguma coisa e depois eu quero conhecer sua mãe." "Se sério, você vai ficar aqui comigo?" "Sério." O sorriso que se espalhou pelo rosto de Valentina foi como o sol nascendo depois da tempestade. Ricardo se sentou no chão ao lado da cadeira dela, sua roupa italiana tocando o asfalto sujo da calçada, e pela primeira vez em 3 anos se sentiu exatamente onde deveria estar. Às 5 horas da tarde, chegaram mais rápido do que Ricardo esperava. Ele havia passado o dia inteiro sentado na calçada com Valentina, ouvindo suas histórias, comprando-lhe lanche de um vendedor ambulante e descobrindo que por trás daquela criança aparentemente frágil havia um espírito forte e determinado. Ela lhe contou sobre a escola que não podia frequentar regularmente porque não havia rampa de acesso, sobre os sonhos de ser professora quando crescesse, sobre como ajudava a mãe em casa preparando o jantar da cadeira de rodas, sobre os livros que pegava emprestado da biblioteca da comunidade e lia à luz de vela, quando faltava energia elétrica em casa. Cada palavra de Valentina revelava uma realidade que Ricardo conhecia apenas através de noticiários. Pobreza, dificuldades, luta diária pela sobrevivência. Mas também revelava amor, esperança e uma coragem que ele jamais havia encontrado nos ambientes corporativos que frequentava. Quando viu uma mulher magra se aproximando apressadamente, empurrando uma sacola de supermercado e com o rosto marcado pelo cansaço, soube imediatamente que era a mãe de Valentina. "Mãe! Mãe!"
gritou Valentina, acenando animadamente. Olha quem ficou comigo hoje! A mulher parou abruptamente ao ver Ricardo. Seus olhos passaram rapidamente do empresário bem vestido para a filha, como se tentasse entender a situação. Boa tarde, disse Ricardo, se levantando e estendendo a mão. A senhora deve ser a mãe da Valentina. Meu nome é Ricardo Montenegro. Rosa, respondeu ela cautelosamente, apertando sua mão com dedos calejados pelo trabalho pesado. O senhor é assistente social? Não, senhora Rosa. Sou empresário. Conheci sua filha ontem e hoje vim conversar com ela. Rosa franziu a testa, claramente desconfiada. Em seus 40 e poucos anos de vida, havia aprendido que quando pessoas ricas demonstravam interesse em sua família, geralmente havia algum motivo oculto. Mãe, o seu Ricardo é muito legal, interveio Valentina. Ele comprou lanche para mim e disse que quer nos ajudar. Ajudar como? Perguntou Rosa, ainda cautelosa. Ricardo respirou fundo. Sabia que estava prestes a propor algo que mudaria não apenas a vida deles, mas também a sua própria. Senhora Rosa, posso sugerir que conversemos com mais calma? Talvez possamos tomar um café ali no shopping e conversar sobre a situação da Valentina. Rosa olhou para a filha, depois para Ricardo, depois para o Shopping Center 3 que ficava a poucos metros dali, um lugar onde jamais havia entrado porque tudo era caro demais para seu orçamento. Não precisa gastar dinheiro comigo, senhor. Só me diga o que quer. Eu quero ajudar Valentina a fazer essa cirurgia, disse Ricardo sem rodeios. E quero conhecer melhor vocês duas antes de tomar qualquer decisão definitiva. Rosa ficou em silêncio por longos segundos. Seus olhos se encheram de lágrimas que tentou conter, mas Valentina percebeu. Mãe, está chorando por quê? Não é nada, meu amor. São lágrimas de surpresa. Ricardo se ajoelhou novamente ao lado de Valentina. Guerreira, que tal se formos tomar um sorvete enquanto eu e sua mãe conversamos? Sorvete? De verdade? De verdade. O Shopping Center 3 estava moderadamente cheio para uma terça-feira à tarde. Quando Ricardo entrou empurrando a cadeira de rodas de Valentina, com Rosa caminhando timidamente ao lado, algumas pessoas olharam com curiosidade. Era um trio improvável, o empresário de terno, a doméstica com roupa simples e a menina radiante na cadeira artesanal. Na praça de alimentação, Ricardo comprou sorvetes para Valentina e cafés para ele e Rosa. Escolheram uma mesa afastada, onde pudessem conversar com privacidade. Seu Ricardo, começou Rosa mexendo nervosamente no açúcar. Não sei por que o senhor está fazendo isso, mas quero que saiba que não somos pessoas que gostam de receber favor. Eu não vejo isso como favor, senhora Rosa. Vejo como uma oportunidade. Oportunidade de quê? Ricardo olhou para Valentina, que saboreava o sorvete de chocolate como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo, e sentiu algo se mexer dentro do peito. Há 3 anos perdi minha esposa num acidente de carro. Desde então, tenho vivido só para trabalhar. Construo prédios, shopping centers, condomínios, movo milhões de reais todos os dias, mas nada disso me traz felicidade. Ontem, quando vi Valentina naquela esquina, senti que havia um propósito maior para minha vida. Rosa o escutava atentamente, tentando entender aonde aquela conversa levaria. A cirurgia da Valentina custa 120 mil reais, certo? Sim, senhor. É uma fortuna para nós, mas o médico disse que é o único jeito dela voltar a andar. Para mim, 120 mil reais é o que gasto em algumas semanas. Posso pagar a cirurgia sem comprometer minha vida financeira. Rosa ficou boquiaberta. O senhor faria isso? Faria, mas não quero apenas pagar e ir embora. Quero acompanhar todo o processo. Quero ter certeza de que Valentina receba o melhor tratamento possível. Não entendo. Senhora Rosa, posso ser direto? Vocês moram onde? Em Itaquera, numa casinha alugada. E a senhora trabalha quantas horas por dia? Saio de casa às 6 da manhã e volto às 7 da noite. Limpo 3 casas. Ricardo fez contas rápidas na cabeça. 13 horas de trabalho pesado por dia para ganhar o suficiente apenas para sobreviver. E Valentina fica sozinha esse tempo todo? Não, senhor. Tem uma vizinha, a dona Benedita,
que olha ela quando não está na escola, mas agora nas férias... Rosa suspirou cansada. Por isso trouxe ela para pedir na rua. Pelo menos fica perto do meu trabalho e posso vir ver ela na hora do almoço. Ricardo sentiu uma revolta crescendo dentro dele. Uma criança de 7 anos, paralisada, passando o dia pedindo esmolas numa esquina movimentada porque não havia outra opção. Mãe, interrompeu Valentina lambendo o sorvete. Posso pedir uma coisa? Claro, meu amor. Se eu conseguir fazer a cirurgia e voltar a andar, a primeira coisa que quero é ir na escola todo dia. Quero aprender a ler melhor para poder ler histórias para outras crianças que não sabem. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Rosa limpou uma lágrima que escapou e Ricardo sentiu que sua decisão estava tomada. Valentina, disse ele se inclinando para a frente, que tal se eu te contar um segredo? Que segredo? Vou pagar sua cirurgia, toda ela. Valentina largou a colher do sorvete e arregalou os olhos. Sério, seu Ricardo, sério mesmo? Sério mesmo. Rosa começou a chorar abertamente. Senhor Ricardo, Nós não temos como pagar o senhor de volta. Não quero que paguem de volta. Quero que Valentina tenha a chance de andar, de ir à escola, de ser feliz. Mas por quê? Por que está fazendo isso por nós? Ricardo olhou para as duas, a mãe trabalhadora que se desdobrava para dar dignidade à filha deficiente e a menina que, mesmo nas piores circunstâncias, ainda sonhava em ajudar outras pessoas. Porque vocês me lembraram de algo que havia esquecido, que a vida só tem sentido quando a dividimos com pessoas que amamos e quando ajudamos quem precisa. Na manhã seguinte, Ricardo fez algo que não fazia há anos. Cancelou todas as reuniões da semana. Pela primeira vez desde a morte de Clara, havia algo mais importante que negócios em sua vida. Sua primeira parada foi o Hospital Sírio-Libanês, onde marcou uma consulta com o Dr. Eduardo Martins, um dos melhores neurocirurgiões ortopédicos do país. Queria uma segunda opinião sobre o caso de Valentina antes de proceder com a cirurgia. Montenegro, que prazer vê-lo, disse o Dr. Martins apertando sua mão. Soube que quer discutir um caso. É alguém da família? De certa forma, sim, respondeu Ricardo. É uma menina de 7 anos com problemas na coluna e nas pernas. Preciso saber se o caso dela tem solução. Explicou tudo o que sabia sobre a condição de Valentina, baseado no que Rosa havia lhe contado. O médico o escutou atentamente, fazendo anotações. Pelo que está descrevendo, parece ser um caso de espinha bífida ou alguma malformação congenital similar. São casos complexos, mas não impossíveis. Precisaria examinar a menina pessoalmente e ver os exames. Doutor, custo não é problema. Quero o melhor tratamento possível para ela. Entendo, mas preciso alertá-lo. Mesmo com a melhor cirurgia, não posso garantir 100% de recuperação. Podem haver graus diferentes de melhora. O importante é tentar, doutor, dar a ela uma chance. Então traga-a para uma consulta. Vamos fazer todos os exames necessários e montar um plano de tratamento. A segunda parada de Ricardo foi em Itaquera. Nunca havia posto os pés na periferia de São Paulo, e o contraste com sua vida no Morumbi era chocante. Ruas estreitas, casas pequenas coladas umas nas outras, crianças brincando na rua porque não havia espaço dentro de casa. Encontrou a casa de Rosa seguindo as indicações que ela havia dado. Uma construção simples de 2 cômodos, com portão de ferro pintado de azul e algumas flores plantadas em latas recicladas na frente. Seu Ricardo! Gritou Valentina da janela quando o viu chegar. Mãe, olha quem veio! Rosa apareceu na porta secando as mãos no avental. Parecia surpresa e um pouco nervosa. Senhor Ricardo não esperava... Entre, por favor. A casa era pequena, mas extremamente limpa e organizada. A sala tinha apenas um sofá velho, mas bem conservado, uma mesinha de centro e uma televisão pequena. As paredes eram decoradas com desenhos de Valentina e algumas fotos da família. Desculpe a simplicidade, disse Rosa constrangida. Não se desculpe. Sua casa tem algo que a minha não tem: calor humano. Valentina estava sentada no sofá com um livro no colo, tentando decifrar as palavras. O que está lendo, guerreira? É um livro sobre uma menina que viaja pelo mundo. A bibliotecária emprestou para mim.
mas tem palavras que não consigo entender. Ricardo se sentou ao lado dela. Posso ajudar? Passaram a tarde inteira lendo juntos, Ricardo ajudando Valentina com as palavras difíceis e se maravilhando com a inteligência aguçada da menina. Rosa preparou um lanche simples, mas feito com carinho. Pão com manteiga e chá doce. Rosa, disse Ricardo enquanto Valentina folheava o livro, conversei com um médico hoje. Quero levar Valentina para fazer exames no Hospital Sírio-Libanês. Sírio-Libanês? Mas é muito caro, senhor Ricardo. Já disse que o dinheiro não é problema. Quero o melhor para ela. Rosa ficou em silêncio por um momento, claramente lutando com o orgulho e a necessidade. Senhor Ricardo, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que está fazendo tanto por nós? Não nos conhece, não deve nada. Ricardo olhou pela pequena janela da casa, vendo crianças brincando na rua sem os brinquedos caros que sempre havia considerado normais, mas com uma alegria genuína que ele havia perdido há muito tempo. Rosa, você já se sentiu perdido na própria vida? Como assim? Já teve a sensação de que estava vivendo, mas não realmente vivendo? Rosa assentiu lentamente. Às vezes, quando estou limpando aquelas casas enormes, cheias de coisas caras, me pergunto se é só isso que a vida tem para oferecer. Trabalhar até cansar e depois começar tudo de novo no dia seguinte. Exatamente. Eu construí um império financeiro, mas não construí nada que realmente importasse. Quando vi Valentina ontem, senti que finalmente havia encontrado algo que dava sentido à minha existência. Mas o Senhor mal nos conhece. Às vezes não precisamos conhecer alguém há anos para saber que são pessoas especiais. Valentina tem 7 anos e já entende mais sobre esperança e determinação do que muitos adultos que conheço. Naquela noite, Ricardo voltou para casa com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em 3 anos, o apartamento de cobertura lhe pareceu excessivamente grande e vazio. Caminhou pelos cômodos imensos decorados por profissionais, observou os quadros caros que nunca realmente olhava, sentou na mesa de jantar que raramente usava. Pensou na casa simples de Rosa e Valentina. 2 cômodos pequenos, móveis usados, mas cada canto cheio de amor e vida. Histórias nas paredes, risos ecoando, sonhos sendo sonhados, apesar das dificuldades. Pegou o telefone e ligou para seu advogado. Doutor Henrique, preciso que prepare alguns documentos para mim. Que tipo de documentos, Ricardo? Quero criar uma fundação, uma instituição que ajude crianças com deficiência a ter acesso aos melhores tratamentos médicos. Uma fundação? Ricardo, isso é diferente para você. Eu sei. Talvez seja a hora de fazer algo diferente com minha vida. Os exames de Valentina duraram 3 dias inteiros. Ricardo acompanhou cada consulta, cada teste, cada procedimento. Viu a menina enfrentar agulhas, máquinas barulhentas e médicos desconhecidos, com uma coragem que o deixava admirado. Rosa havia pedido folga no trabalho, algo que significou perder 3 dias de salário. Mas Ricardo insistiu que não se preocupasse com dinheiro. Ele cobriria todas as despesas, incluindo o salário perdido. Seu Ricardo, disse Valentina enquanto esperavam o resultado de uma tomografia. Posso te perguntar uma coisa? Claro, guerreira. Você tem filhos? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Não, Valentina, não tenho. Por quê? Você seria um papai muito legal. Ricardo sentiu a garganta apertar. Clara e ele haviam tentado ter filhos por anos, mas nunca conseguiram. Era um dos assuntos mais dolorosos de sua vida. Às vezes as coisas não acontecem como planejamos, minha querida. Mas agora você tem eu e minha mãe. Pode ser como se fosse nosso papai emprestado. Rosa, que ouvia a conversa, ficou vermelha de constrangimento. Valentina, não pode falar assim. Por que não, mãe? Ele cuida da gente, gosta da gente, fica preocupado quando estou fazendo o exame. Não é isso que papais fazem? Ricardo olhou para aquela menina que, mesmo enfrentando a possibilidade de nunca andar, ainda tinha capacidade de enxergar amor e família, onde outros viam apenas caridade. Sabe de uma coisa, Valentina? Seria uma honra muito grande ser seu papai emprestado. O sorriso que se espalhou pelo rosto dela valeu mais que todos os contratos milionários que já havia assinado. No terceiro dia,
Dr. Martins chamou Ricardo e Rosa para uma conversa reservada. Valentina ficou na sala de espera, desenhando num caderno que Ricardo havia comprado para ela. Bem, começou o médico olhando os exames espalhados sobre a mesa. Tenho boas notícias. O caso da Valentina tem solução. Rosa agarrou o braço de Ricardo, mal conseguindo respirar. Ela tem uma malformação congênita na coluna lombar que está comprimindo os nervos responsáveis pelo movimento das pernas. É complexo, mas totalmente operável. Qual a chance de sucesso? Perguntou Ricardo. 80% de chance de ela recuperar movimento significativo nas pernas. 15% de chance de recuperação parcial. Apenas 5% de chance de não haver melhora. E quando podemos fazer? Perguntou Rosa, com lágrimas nos olhos. Na próxima semana, se vocês quiserem. Vou montar a melhor equipe disponível. Ricardo sentiu uma emoção que não experimentava há anos. Esperança. Esperança real, tangível, de que algo maravilhoso estava prestes a acontecer. Doutor, quero que faça tudo o que estiver ao seu alcance por ela. Pode deixar. Valentina vai ter o melhor cuidado possível. Quando saíram do consultório, Rosa chorava abertamente. Ricardo passou o braço ao redor de seu ombro num gesto paternal. Rosa, está tudo bem. Valentina vai ficar boa. Senhor Ricardo, como vou agradecer isso? Como vou retribuir tamanha bondade? Vendo Valentina andar, vendo ela ir à escola todos os dias, vendo ela realizar todos os sonhos que tem, essa será a minha recompensa. A cirurgia foi marcada para a terça-feira seguinte. Durante a semana que antecedeu o procedimento, Ricardo passou todos os dias com Valentina e Rosa. Levava livros novos para a menina, ajudava com as tarefas de casa. Conhecia os vizinhos que se tornaram uma rede de apoio fundamental para a família. Descobriu que Dona Benedita, a vizinha idosa que cuidava de Valentina, havia perdido uma neta da mesma idade num acidente e, por isso, se dedicava tanto à menina. Conheceu seu Antônio, o pipoqueiro da esquina, que sempre guardava pipoca doce para Valentina quando ela passava. Viu uma comunidade inteira que, apesar das dificuldades financeiras, se unia para cuidar uns dos outros. Sabe o que mais me impressiona aqui? Disse Ricardo para Rosa numa tarde enquanto Valentina brincava com as crianças da rua. O quê? A solidariedade. Na minha vida convivo com pessoas que têm muito dinheiro, mas que raramente se ajudam de verdade. Aqui, pessoas que têm pouco compartilham o que podem. É que quando você não tem muito, aprende o valor real das coisas. E aprende que sozinho ninguém sobrevive. Na noite anterior à cirurgia, Ricardo ficou até tarde na casa de Rosa. Valentina estava nervosa, fazendo 1000 perguntas sobre a operação. Vai doer muito, seu Ricardo. Um pouquinho no começo, mas depois você vai ficar boa. E se não der certo? Ricardo se ajoelhou na frente da cadeira dela e segurou suas mãozinhas. Guerreira, olha para mim. Deu certo desde o momento em que decidi ajudar vocês. Independente do que aconteça amanhã, nossa família já está formada. Nossa família? Sua mãe concordando, claro, mas gostaria muito que vocês duas fizessem parte da minha vida para sempre. Rosa, que estava lavando louça na pequena cozinha, parou o que fazia. Senhor Ricardo, o que está dizendo? Estou dizendo que estes dias com vocês foram os mais felizes da minha vida desde que Clara morreu. Estou dizendo que quero cuidar de vocês não por pena, mas por amor. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Valentina olhava de um para outro, como se entendesse perfeitamente o que estava acontecendo. Eu gostaria disso, disse finalmente Rosa com voz embargada. Valentina tem razão. O senhor seria um pai emprestado maravilhoso. Então não sou mais seu Ricardo, disse ele sorrindo. Sou papai Ricardo. Valentina bateu palmas de alegria. Eu sabia que Deus tinha mandado você para ser nosso papai. Na terça-feira de manhã, às 6 horas, Ricardo estava na porta da casa em Itaquera com seu carro. Havia trazido uma cadeira de rodas hospitalar emprestada para transportar Valentina com mais conforto. A menina estava acordada e arrumada, usando uma camisola nova que Ricardo havia comprado especialmente para o dia.
Rosa havia feito tranças no cabelo dela e colocado uma fita vermelha, a cor favorita de Valentina. "Pronta para o grande dia, guerreira?" perguntou Ricardo beijando a testa da menina. "Pronta, papai Ricardo. Hoje vou começar a aprender a andar." O caminho até o hospital foi silencioso, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ricardo dirigia devagar. Rosa segurava a mão de Valentina no banco de trás, e a menina olhava pela janela, vendo São Paulo despertar. No hospital sírio-libanês, a equipe já estava preparada. Doutor Martins havia reunido 2 assistentes, um anestesista especializado em pediatria e uma enfermeira com 20 anos de experiência em cirurgias de coluna. "Como está nossa pequena guerreira?" perguntou o médico, examinando Valentina uma última vez. "Estou pronta, doutor. Vou ser muito corajosa. Tenho certeza disso." Quando chegou a hora de levar Valentina para o centro cirúrgico, Ricardo sentiu o peito apertar. Nunca havia experimentado a ansiedade de um pai preocupado com o filho, e agora entendia por que tantos homens de negócios que conhecia diziam que seus filhos eram mais importantes que qualquer negócio. "Papai Ricardo", chamou Valentina da maca. "Fica aqui esperando, não vai embora?" "Não saio daqui nem se me pagarem. Vou estar esperando quando você acordar." "Promete?" "Prometo." A cirurgia durou 5 horas. Ricardo e Rosa passaram todo o tempo na sala de espera, ele andando de um lado para outro, ela rezando baixinho com 1/3 nas mãos. Dona Conceição, a empregada de Ricardo, havia vindo ao hospital com uma sacola cheia de sanduíches e termoses de café, intuindo que seria um dia longo. Por volta das 3 da tarde, Dr. Martins apareceu na sala de espera, ainda com a roupa cirúrgica. Seu rosto estava cansado, mas ele sorria. "Deu tudo certo", disse simplesmente. Rosa desabou em lágrimas. Ricardo sentiu as pernas bambas e precisou se sentar. "Ela vai andar?" perguntou com voz trêmula. "A cirurgia foi um sucesso completo. Conseguimos liberar toda a compressão dos nervos. Agora é questão de tempo e fisioterapia. Mas sim, ela vai andar." "Quando podemos vê-la?" "Ela está acordando agora na recuperação. Em 1 hora podem visitá-la." Quando finalmente puderam entrar no quarto, Valentina estava acordada, mas ainda sonolenta por causa da anestesia. Mesmo assim, quando viu Ricardo e Rosa, seus olhos se iluminaram. "Oi, mãe. Oi, papai Ricardo. Consegui, fui muito corajosa." "Foi sim, minha guerreira. Muito corajosa", disse Ricardo segurando sua mão. "Doutor disse que vou andar, é verdade?" "É verdade. Vai demorar um pouco, vai precisar de fisioterapia, mas você vai andar." O sorriso que se espalhou pelo rosto de Valentina era pura luz. "Vou poder ir à escola todos os dias. Vou poder brincar de correr com as outras crianças. Vou poder ajudar a mãe em casa." Naquele momento, Ricardo entendeu que havia encontrado o verdadeiro significado da riqueza. Não estava no dinheiro que tinha no banco, mas naquele quarto de hospital, vendo uma menina realizar o sonho mais simples e mais importante de sua vida, a chance de andar. Os 3 meses seguintes foram os mais intensos e gratificantes da vida de Ricardo. Ele reorganizou completamente sua rotina para acompanhar a recuperação de Valentina. Nas primeiras semanas após a cirurgia, ela ficou internada para observação. Ricardo passou todos os dias no hospital, trabalhando de um laptop ao lado da cama dela, transformando o quarto num escritório improvisado. Rosa continuou trabalhando, mas agora apenas 2 dias por semana. Ricardo havia insistido em ajudar financeiramente para que ela pudesse dedicar mais tempo à filha. "Papai Ricardo", disse Valentina numa tarde enquanto ele revisava contratos, "você trabalha muito. Preciso trabalhar para cuidar de vocês. Mas você já tem bastante dinheiro, né? Dona Conceição disse que você é muito rico." Ricardo riu. "E o que você acha disso?" "Acho que não importa se você tem dinheiro ou não. Importa que você tenha um coração bom. Sempre sábia, sempre direto ao ponto." Valentina tinha o dom de simplificar as questões mais complexas da vida. Quando chegou o momento de iniciar a fisioterapia, Ricardo contratou a melhor especialista de São Paulo, doutora Mariana Costa, para trabalhar exclusivamente com Valentina. "Senhor Montenegro", disse a fisioterapeuta após a primeira avaliação,
Valentina tem uma determinação impressionante, mas precisamos ter expectativas realistas. A recuperação será gradual. Entendo, doutora. Ela terá todo o tempo e apoio necessários. As sessões de fisioterapia começaram simples. Exercícios na cama para fortalecer os músculos, movimentos básicos para reativar a conexão entre o cérebro e as pernas. Valentina encarava cada exercício como uma aventura. Olha, papai Ricardo, consegui mexer o dedão do pé. Era um movimento quase imperceptível, mas para todos eles representava um milagre em progresso. Após 6 semanas, Valentina recebeu alta do hospital. Ricardo havia tomado uma decisão que mudaria a vida de todos. Comprou uma casa em Alphaville, um bairro nobre da Grande São Paulo, mas não uma mansão exagerada. Escolheu uma casa térrea com 4 quartos, área de lazer e, principalmente, totalmente adaptada para cadeirantes. Nossa casa nova é linda, disse Valentina quando a viu pela primeira vez. E tem uma piscina. A piscina é para sua fisioterapia aquática. Doutora Mariana disse que vai ajudar muito na recuperação. Rosa caminhava pela casa em silêncio, ainda tentando processar como sua vida havia mudado completamente em poucos meses. Da casinha de 2 cômodos em Itaquera para uma casa espaçosa em Alphaville. Do trabalho pesado como doméstica para a possibilidade de se dedicar integralmente à filha e ainda estudar. Ricardo havia se oferecido para pagar uma faculdade de pedagogia para ela. Senhor Ricardo, disse ela quando estavam sozinhos na cozinha, às vezes tenho medo de que isso seja um sonho e eu vá acordar. Rosa, já disse para me chamar de Ricardo apenas. Somos família agora, e isso não é um sonho, é nossa nova realidade. Mas eu não contribuo com nada financeiramente. Rosa, você criou sozinha uma filha extraordinária, apesar de todas as dificuldades. Você trabalhou 13 horas por dia para dar dignidade a ela. Você é a pessoa mais forte que conheço. Sua contribuição é muito maior que dinheiro. A rotina na nova casa se estabeleceu rapidamente. Manhãs com fisioterapia, tardes com aulas particulares. Ricardo havia contratado uma professora para que Valentina não perdesse o ano letivo. Noites em família, assistindo filmes, lendo livros ou simplesmente conversando. Dona Conceição havia se mudado para a casa também e se apaixonou instantaneamente por Valentina. Essa menina tem o coração do tamanho do mundo, dizia sempre. Aos poucos, Ricardo foi reduzindo suas atividades empresariais. Promoveu gerentes de confiança para posições mais altas, delegou responsabilidades e se tornou mais um conselheiro estratégico do que um executivo full-time. Tenho uma filha para cuidar, explicou para um sócio que questionou suas novas prioridades. Ela é mais importante que qualquer negócio. 4 meses após a cirurgia, num dia ensolarado de julho, aconteceu o milagre que todos esperavam. Valentina estava na sala de fisioterapia improvisada que Ricardo havia montado na casa, fazendo exercícios de fortalecimento com doutora Mariana, quando de repente disse: Doutora, sinto formigamento nas pernas. Que tipo de formigamento, Valentina? Como se quisessem se mexer. Doutora Mariana testou reflexos, fez alguns exercícios específicos e então, com cuidado, ajudou Valentina a se posicionar de pé com apoio das barras paralelas. Agora, Valentina, tente dar um passinho. Só um. Ricardo e Rosa estavam presentes, como sempre estavam durante as sessões. Os 3 prenderam a respiração. Valentina se concentrou intensamente, franzindo a testa como sempre fazia quando estava determinada. E então, lentamente, moveu o pé direito alguns centímetros para frente. Eu consegui, gritou ela. Consegui dar um passo. Rosa explodiu em lágrimas. Ricardo teve que se apoiar na parede porque as pernas falharam. Era oficial. Valentina estava voltando a andar. Mais um, guerreira, tenta mais um, incentivou a fisioterapeuta. E Valentina deu mais um passo, e outro. 5 passinhos cambaleantes, mas determinados, antes de precisar se sentar para descansar. Papai Ricardo, você viu? Eu andei. Vi, minha guerreira. Você é incrível. Naquela noite, Ricardo ligou para Dr. Martins para dar a boa notícia. O médico ficou eufórico. É um resultado excepcional, Ricardo.
Valentina superou até mesmo nossas expectativas mais otimistas. Doutor, como posso agradecer? Continue sendo o pai que você se tornou. Esse amor e dedicação são parte fundamental da recuperação dela. Nas semanas seguintes, os progressos de Valentina foram impressionantes. Primeiro conseguiu andar 100 metros com ajuda. Depois 200. Logo estava subindo e descendo escadas. Mãe, olha, disse ela numa tarde, caminhando pela casa sem ajuda, ainda com passadas inseguras, mas determinadas. Estou andando sozinha. Ricardo gravava tudo em vídeo, documentando cada conquista. Queria que Valentina pudesse olhar para trás quando fosse mais velha e ver o quão corajosa havia sido. 2 meses depois dos primeiros passos, Dr. Martins deu a notícia que todos esperavam. Valentina estava liberada para voltar à escola regular. Ela ainda vai precisar de fisioterapia algumas vezes por semana, mas pode levar uma vida completamente normal, disse o médico. Ricardo já havia pesquisado escolas particulares na região de Alphaville e escolhido uma que tinha excelente reputação acadêmica e também inclusão de crianças com necessidades especiais, mesmo que Valentina não precisasse mais disso. Guerreira, que tal se formos conhecer sua escola nova? Uma escola só para mim? Uma escola onde você vai aprender, fazer amigos e realizar todos os seus sonhos. No Colégio São Francisco, Valentina foi recebida pela diretora, professoras e alguns alunos que seriam seus colegas de classe. Ela caminhou pelos corredores com confiança, fez perguntas sobre tudo, mostrou seus desenhos para as professoras. Papai Ricardo, sussurrou ela enquanto visitavam a biblioteca, é aqui que vou aprender a ser professora? É aqui que vai começar, minha querida. 1 ano depois do primeiro encontro na esquina da Paulista, Ricardo organizou uma festa especial. Não era aniversário de ninguém nem data comemorativa. Era simplesmente uma celebração da família que haviam se tornado. A casa em Alphaville estava decorada com fitas coloridas, balões e uma faixa que dizia Família Montenegro Santos. Rosa havia oficialmente mudado o sobrenome para Santos Montenegro e Valentina agora era Valentina Santos Montenegro. Os convidados incluíam Dr. Martins e sua esposa, Doutora Mariana Dona Conceição, alguns colegas da escola nova de Valentina e, numa surpresa especial, vários vizinhos da antiga casa em Itaquera, incluindo Dona Benedita e seu Antônio. Não posso acreditar que é a mesma menininha que ficava naquela cadeirinha na esquina, disse Dona Benedita vendo Valentina correr pelo quintal com os amigos. Ela sempre foi especial, respondeu Ricardo. Só precisava de uma oportunidade. Durante a festa, Ricardo pediu a atenção de todos para fazer um discurso. 1 ano atrás eu era um homem perdido. Tinha dinheiro, sucesso, mas não tinha vida. Uma menininha numa cadeira de rodas mudou tudo isso. Ele olhou para Valentina, que o observava com aqueles olhos brilhantes de sempre. Valentina me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que compartilhamos. Rosa me ensinou que força de verdade vem do amor incondicional. Juntas, elas me deram algo que eu pensava ter perdido para sempre: uma família. Papai Ricardo, interrompeu Valentina. Posso falar também? Claro, guerreira. Ela se levantou da cadeira, uma visão que ainda emocionava Ricardo todos os dias, e ficou de pé no meio da sala. Quero agradecer todo mundo que me ajudou a andar de novo, mas principalmente quero agradecer meu papai Ricardo, que não só me ajudou a andar com as pernas, mas ajudou minha mãe e eu a andar na vida. Não havia uma pessoa na sala que não estivesse com lágrimas nos olhos. E agora que já sei andar, posso realizar meu maior sonho: ajudar outras crianças como eu. Como assim, minha querida? Perguntou Ricardo. Quero que a gente faça uma fundação para ajudar outras crianças que precisam de cirurgia como eu precisei. Ricardo olhou para Rosa, que sorriu e assentiu. Então é isso que vamos fazer, guerreira. Vamos criar a Fundação Valentina para ajudar crianças como você. A festa continuou até tarde da noite, mas o momento mais especial veio quando todos foram embora e restaram apenas Ricardo, Rosa e Valentina. Papai Ricardo, disse Valentina enquanto ele a carregava para o quarto, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você ainda sente saudade da sua esposa Clara?
A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Valentina raramente falava sobre Clara, embora soubesse da história. Sinto, minha querida. Sempre vou sentir saudade dela. Mas você não fica triste? Não fico mais triste, porque agora entendo que Clara me ensinou a amar, e esse amor me trouxe até vocês. Valentina pensou por um momento. Acho que ela está feliz vendo que você encontrou a gente. Tenho certeza de que está. Naquela noite, depois de colocar Valentina na cama e dar boa noite para Rosa, Ricardo se sentou no seu escritório para revisar os documentos da fundação que seu advogado havia preparado. A Fundação Valentina seria dedicada a pagar cirurgias e tratamentos para crianças de famílias de baixa renda que precisassem de procedimentos médicos caros. Ricardo havia destinado 70% de sua fortuna para financiar o projeto. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de texto de Rosa. Ricardo, obrigada por devolver a infância à minha filha. Obrigada por nos dar uma família. Obrigada por me ensinar que ainda existem milagres neste mundo. Ricardo sorriu e olhou pela janela do escritório. Lá fora via o quarto de Valentina, onde uma luz fraca ainda estava acesa. Ela provavelmente estava lendo antes de dormir, como fazia todas as noites. Pensou na esquina da Paulista onde tudo começou. Uma menina numa cadeira de rodas precária, pedindo ajuda com um sorriso no rosto. Quem poderia imaginar que aquele encontro casual mudaria 3 vidas para sempre? Para quem chegou até aqui, escreva milagre nos comentários. Só quem ouviu a história completa entenderá o significado. 5 anos depois, numa manhã ensolarada de março, Ricardo Montenegro estava no auditório principal da Fundação Valentina, inaugurando o 10º centro de atendimento da instituição. Nos 5 anos desde sua criação, a Fundação havia ajudado mais de 2.000 crianças em todo o Brasil. Na primeira fila do auditório, uma menina de 12 anos aplaudia entusiasmada. Valentina Santos Montenegro havia crescido e se tornado uma pré-adolescente linda e confiante. Presidente do Grêmio Estudantil de sua escola e voluntária ativa da fundação que levava seu nome. Como vocês sabem, disse Ricardo ao microfone, a Fundação Valentina nasceu de um encontro numa esquina movimentada de São Paulo. Uma menina de 7 anos me ensinou que não importa quão difícil seja nossa situação, sempre podemos encontrar motivos para sorrir e lutar. Valentina se levantou da cadeira, um movimento que ainda fazia o coração de Ricardo acelerar de gratidão, e subiu ao palco. Meu pai sempre diz que eu o ensinei sobre esperança, disse ela ao microfone com a confiança de alguém que havia enfrentado grandes desafios e vencido. Mas a verdade é que ele me ensinou que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe caminhar junto. Na plateia, Rosa Santos Montenegro secava uma lágrima de orgulho. Agora formada em pedagogia, ela dirigia o programa educacional da Fundação, trabalhando com famílias de crianças em tratamento. Hoje estamos inaugurando nosso 10º centro, continuou Valentina. Mas nosso sonho é que um dia não precisemos mais existir. Nosso sonho é que todas as crianças do Brasil tenham acesso aos tratamentos que precisam. Após a cerimônia, a família Montenegro Santos foi almoçar no restaurante favorito deles, um lugar simples mas aconchegante em Alphaville. Era tradição. Toda conquista importante era celebrada ali. Papai, disse Valentina cortando o pão de açúcar, posso te contar um segredo? Claro, guerreira. Às vezes ainda sonho com aquele dia na esquina da Paulista. E como é o sonho? No sonho, eu te vejo chegando no seu carro preto. Mas dessa vez eu já sei que você vai mudar nossa vida. E eu fico muito feliz porque sei que vamos ser uma família. Ricardo sentiu aquela emoção familiar subindo pela garganta. Sabe o que é mais engraçado, Valentina? O quê? Eu também sonho com aquele dia. Mas no meu sonho você está andando quando me vê pela primeira vez. É porque agora você me vê como eu realmente sou. Uma menina que pode fazer qualquer coisa. Rosa pegou a mão dos dois. E eu sonho que aquele dia nunca acaba, porque foi quando nossa história de amor começou. Amor de família, amor de verdade. Naquela tarde, os 3 caminharam juntos pelo parque perto de casa. Valentina corria à frente, parando para colher flores silvestres.
Rosa e Ricardo caminhavam devagar, observando-a. Ricardo, disse Rosa, você já pensou como seria a nossa vida se você não tivesse parado naquele semáforo? Penso nisso todos os dias, mas acho que, de uma forma ou outra, íamos nos encontrar. Almas que são feitas para estar juntas sempre se encontram. Você acha que somos almas gêmeas? Acho que somos algo melhor. Somos almas escolhidas. Escolhemos ser família. Escolhemos nos amar. Escolhemos construir algo bonito juntos. Valentina voltou correndo com um buquê de margaridas nas mãos. Flores para as duas mulheres mais lindas da minha vida, disse Ricardo, pegando o buquê e entregando metade para cada uma. Papai, quando eu crescer e tiver filhos, vou contar para eles sobre nossa história, disse Valentina. E o que vai contar? Vou contar que milagres existem, mas não caem do céu. Milagres nascem quando alguém decide transformar amor em ação. Naquela noite, Ricardo fez algo que havia se tornado tradição. Escreveu em seu diário. Havia começado a escrever no dia em que conheceu Valentina, documentando a jornada de sua nova família. Hoje inauguramos o 10º centro da Fundação. Mais de 2.000 crianças ajudadas, mais de 2.000 famílias que receberam esperança. Mas o que mais me orgulha não são os números. É ver Valentina crescendo forte, confiante, generosa. É ver Rosa realizando seus sonhos acadêmicos. É saber que transformamos nossa dor em cura para outros. Há 5 anos, pensei que minha vida havia acabado. Hoje sei que ela apenas estava começando. Valentina não me salvou apenas com seu sorriso naquela esquina. Ela me salvou me ensinando que a verdadeira riqueza está nas pessoas que amamos e nas vidas que tocamos. Clara, onde quer que esteja, obrigado por me ensinar a amar. Esse amor me trouxe até Valentina e Rosa, e agora nossa família está completa. Não da forma como planejamos, mas da forma como deveria ser. Amanhã acordaremos juntos, tomaremos café da manhã juntos, enfrentaremos o dia juntos. E isso, essa simplicidade cotidiana, é o maior milagre que já experimentei. Com amor e gratidão, Ricardo Montenegro, pai, marido, homem completo. Do lado de fora de seu escritório, Ricardo podia ouvir Rosa ajudando Valentina com a lição de matemática. Vozes doces discutindo problemas simples, risos ocasionais, o som de uma família vivendo. Fechou o diário e caminhou até a sala. Sentou-se ao lado de Valentina e ajudou-a com uma equação complicada. Rosa preparou chá para os 3. Sabem o que vamos fazer neste fim de semana? Perguntou ele. O quê? Responderam as duas em coro. Vamos visitar o 1º centro da Fundação. Quero mostrar para Valentina como começou tudo. E depois podemos passar na esquina da Paulista? Perguntou Valentina. Quero ver o lugar onde você me encontrou. Claro, guerreira, mas agora é só um lugar comum. A mágica não estava na esquina, a mágica estava em você. E naquela casa em Alphaville, uma família construída pelo amor incondicional continuou escrevendo sua história. Porque algumas histórias não têm fim, elas apenas se tornam legados de esperança para as próximas gerações. A história de Ricardo, Rosa e Valentina Montenegro Santos provou que não importa de onde viemos ou quais obstáculos enfrentamos. O que importa é a coragem de acreditar em milagres e a disposição de ser um milagre na vida de alguém. Esta história nos ensina que os maiores milagres acontecem quando abrimos nossos corações para ajudar o próximo. Valentina encontrou não apenas a cura para suas pernas, mas uma família que a amou incondicionalmente. Ricardo descobriu que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nas vidas que transformamos. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Como nosso costume, deixe nos comentários seu e de qual cidade me escuta. Fico feliz em ter sua companhia. Um grande abraço e até a próxima história.